Quantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava 4 ou 5 cimoeiro pra puxar o pantaneiro pro transporte da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. Os progressos, minha gente, nem sequer faz uma ideia. Eu que na vida fui peão de boiadeiro, por esse chão brasileiro, herói da epopeia. O meu cavalo, relinchando o pasto afora, certamente também chora a mais triste solidão. Meu pá de esporas, meu chapéu de abalada, minha bruaca de cara, o berrante do facão. Cada jamanta que eu vejo carregada, transportando uma boiada, me aperta o coração. E quando vejo minha tralha pendurada, de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. Ok, boa tarde. Iniciamos o nosso trabalho com um trecho da música Mágoa de Boiadeiro, onde o autor denuncia aí essa evolução do progresso como geração de desemprego. Na nossa aula de hoje nós vamos discorrer sobre o eixo temático cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e de matérias-primas. E dentro desse eixo temático nós vamos estar falando de desemprego. Que tipo de desemprego? O desemprego ele vai acontecer na esfera sazonal, conjuntural e, por último, na esfera estrutural. O objetivo dessa aula de hoje é fazer uma reflexão básica sobre as formas de emprego e a dinâmica das profissões. Desde que começou o processo do capitalismo, com o avanço científico e mercantilista, que de lá até aqui é uma sequência de empregos que aparecem e de outros que desaparecem. Mas vamos lá. Desemprego sazonal, o que é isso? Como eu moro e trabalho e vivo no Nordeste do Brasil, na Bahia, eu sempre gosto de estar citando o Nordeste, porque em toda a história do Nordeste ele foi a maior fonte de mão de obra para a região Sudeste, de mão de obra barata, por conta desse desemprego sazonal. Que desemprego é esse? Quando há problema no clima, quando há problema na lavoura, quando há excesso de produção com quebra de valor de mercado, então a tendência é que esse emprego desapareça por um tempo. Esse emprego desapareça por um tempo, só que quando tudo melhora, esse emprego volta. O desemprego conjuntural é provocado pelas crises econômicas das zonas importadoras do que se produz numa região. Por exemplo, num país que tem como principal fonte de geração de riquezas a agroexportação e a exportação de minérios e de produtos de extrativismo, quando há
uma crise na zona importadora, esses produtos deixam de ser vendidos e automaticamente isso gera esse desemprego. É um desemprego de conjuntura dos compradores que não têm dinheiro, que está atravessando uma crise econômica, mas que no momento que isso se resolve a crise, lá esse emprego volta. Agora, o mais grave dos desempregos é o desemprego estrutural, e é desse que nós vamos falar hoje, quando se trata do tema inovação industrial ou cadeias industriais na inovação. Desde que a agricultura perdeu a função, começando aí pela área agrícola, desde que a agricultura perdeu a real função, que é de alimentar as famílias e de alimentar o ser humano, que ela passou a produzir matéria-prima em escala comercial para produzir outros objetos, plantar cana, milho para fazer combustível e outras coisas mais, plantar sisal, seringueira para alimentar a indústria de automóvel, que a ciência e a tecnologia começam a investir em máquinas e equipamentos para baratear essa produção e automaticamente aumentar os lucros, né? E aí, quanto mais o tempo passa, mais isso vai mudando. Na agricultura, por exemplo, enfatizando aí a agricultura familiar, a agricultura comercial, a gente sabe que já trabalha com alta tecnologia, com grandes áreas, numa matéria específica, e isso agora atinge a agricultura familiar. Na agricultura familiar, o agricultor agora não escolhe mais o que plantar, ele não tem mais esse poder, ele vai precisar plantar o que é demanda no mercado, né? Mesmo sendo agricultura familiar, ele tem que ser um agricultor multifuncional. Ele tem que ser ao mesmo tempo o cara que dirige o trator, o cara que faz as pesquisas climáticas, o cara que negocia as sementes e o cara que faz tudo, enfim, tudo que tem na lavoura, que faz contrato de vendas, que faz seleção, que opera as máquinas, precisa de um sistema de computador, ele tem que ter noção de informática, porque mesmo para estar na agricultura familiar, o agricultor precisa ser multifuncional. Como é que funciona essa multifuncionalidade? Se você observou aí no início do vídeo, você vê que tem alguns erros de gravação. Por quê? Porque para fazer esse tipo de trabalho que a situação agora impõe, a tecnologia impõe, é necessário que o professor seja multifuncional, que ele seja o professor que explica, que ele seja o digitador de informática, que ele seja o organizador de gravação, que ele seja tudo. Então, assim, é essa multifuncionalidade que vai fazer com que você fique ou não no emprego, né? Assim, na agricultura familiar, mesmo familiar, já se trabalha com grandes máquinas, mesmo em áreas pequenas de produção. Já se trabalha com a otimização do produto da agricultura para gerar renda. E o grande problema disso é que essa mecanização, essa modernização na agricultura implementada lá pela indústria, ela gera uma diáspora humana no sentido zona rural urbana, né? Aí o pessoal lá na roça não tem lugar. A agricultura comercial é feita com 3 ou 4 pessoas de uma família e com máquina. A agricultura comercial comercial e familiar, todas essas trabalham com grandes máquinas e dispõem de pouca mão de obra humana, trabalha com alta tecnologia. Para estar nesse modelo de trabalho, o trabalhador precisa ter estudos mais avançados, porque precisa ter outras noções. As máquinas hoje, os computadores, as ordenhadeiras, todas elas já demandam um conhecimento de informática e outros mais.
E isso não para na agricultura, né? Porque a agricultura trabalha com matéria-prima. Mas quem absorve essa matéria-prima, que geralmente é a indústria, ela trabalha com automação, né? Muitas indústrias trabalham com automação, também poucas pessoas, até para fazer carga e descarga, ela trabalha com máquinas, etc. Eu me lembro que na década de 70, que eu ainda era criança, daqui da minha região, ia muita gente para o Sudeste trabalhar em construção civil, porque a grande tecnologia lá era a betorneira. Hoje essa betorneira já não emprega mais ninguém, já se transformou em ferro velho, porque essa betorneira hoje ela é mecanizada, ela é motorizada. Além de fazer muito serviço de uma vez, substitui 30, 40 trabalhadores numa concretagem, por exemplo. Essa betorneira tirou o trabalho desse pessoal que fazia as betorneiras manuais. Assim, a partir dessa data, o emprego passou a ser gerado pelo setor de serviços, comércios, etc., coisa e tal. E isso também vem mudando com a robotização dos serviços, né? Muitas lojas estão fechando as lojas físicas e optando por lojas virtuais. Lá no Sudeste, eu não sei em quantos estados, mas eu vi isso em São Paulo. Tem uma organização de comércio em medicina, por nome de Doutor Consulta, que ela já não precisa mais de tantos secretários, já não precisa mais de tantos atendentes, porque você pode agendar sua consulta online, dizer que dia que você quer ser atendido e ir para lá. Os bancos, cada dia mais, faz uso dos aplicativos. Isso significa desempregar os caixas e os atendentes bancários, fechamento de agências e etc., coisa e tal. Isso vai partindo da geração de desemprego, e ele é estrutural. Por que estrutural? Porque ele é um desemprego que é provocado pela tecnologia, e essa tecnologia dificilmente devolve esses empregos. Então, assim, aí a profissionalização entra numa dinâmica frenética. Some profissão, aparece profissão, a profissão que estava boa hoje, daqui 10 anos já não é mais. O problema de quem estudou à distância há 10 anos atrás, via telecurso de segundo grau, via telecurso de segundo grau e rádio, ouvindo essas aulas pelo rádio, que ainda está agora no meio da pandemia. Uma escola no Ceará encontrou o rádio como meio de estar passando as informações. Isso no passado era mais que comum, mas na grande maioria das cidades isso é substituído pela mídia, pela rede mundial de computadores, onde eu não sei onde eu estou alcançando, mas eu estou dizendo essas coisas para estudantes ou pessoas que serão informadas em várias partes do Brasil e, quem sabe, até do mundo. Isso vem diminuindo. Mas, assim, há uns anos que até o professor está encontrando cada vez mais restrição, principalmente no setor de aulas presenciais. Isso é como está acontecendo no momento. E aí isso está impactando na geração de energia. As pessoas estão investindo cada vez mais em projetos de geração de eletricidade que tenha mais só o custo de implantação e que não gere custo depois, o que gere custos muito baixos. No Nordeste, por exemplo, muitos agricultores da área de irrigação já estão optando pelo sistema de fotogeração de eletricidade, onde monta os painéis solares, porque ele tem só, a princípio, o custo de implantação, e quando isso é no sistema on-grid, que é conectado a uma rede convencional, ele reduz em 80% o preço da conta de luz. Então, aí
isso vai fazendo com que as pessoas vão arranjando meios de gerar eletricidade de uma forma mais barata e vai se voltando para uma questão mais ambiental e para uma questão inovadora. Assim, se você fizer uma pesquisa para cá, para o Nordeste, que foi falada por grandes áreas do país, de áreas preconceituosas como a região problema, hoje ela já corresponde por 24% da demanda, da geração da demanda nacional nos sistemas eólicos e fotovoltaicos. Isso no sistema oficial, porque se você pegar essas regiões aí de irrigações, você vai encontrar milhares de microprojetos de gerações, de fotogeração, onde o pessoal da área de irrigação usa essa tecnologia para estar produzindo. Uma vez que depois de instalado ele vai ter baixo custo, o custo de manutenção também não é muito alto. Ele aproveita a dinâmica da natureza, isso demanda menos estresse hídrico nos poços artesianos ou nos mananciais, porque esses projetos só trabalham durante o dia enquanto há sol, e isso vem também gerando a cadeia de desemprego. Assim. E é importante frisar que a cada dia mais é crescente os empregos na informalidade, principalmente no Brasil, na informalidade, porque quando não se tem emprego, as pessoas vão colocar restaurantes, mini restaurantes, vão fazer comidas para vender a delivery. Isso está acontecendo muito agora na pandemia, mas vai continuar acontecendo. O sistema de educação à distância, no sistema online, mesmo quando passar a pandemia, vai continuar, e a indústria vai optar por matéria-prima que atenda a essa demanda. A indústria da fotogeração vai demandar silício, porque como se faz dele que se faz os painéis, vai demandar estruturas de aço ou outras estruturas, que é para montar o sistema lá na área onde se vai produzir. Várias e várias casas já estão se sustentando com energia limpa. É uma energia que agride menos a natureza, porque toda geração de energia agride a natureza, mas tem umas que só agride no processo de implantação. E depois daí, parte a natureza começa a se recompor, que para isso ela faz. E o Brasil está caminhando para esse tipo de geração. A indústria está inovando o consumo de matéria-prima. Os aparelhos, os celulares, os chips estão ficando cada vez menores, e tudo isso é inovação tecnológica. Os processos de reciclagem estão cada vez menores. E para terminar, fazendo aqui uma pesquisa histórica, eu estava olhando no escoamento da produção do Brasil, principalmente na época do café. No Porto de Santos, por exemplo, na nossa pesquisa, grande parte da carga e descarga dos navios eram feitas por seres humanos. Hoje ela é feita à base de container, de guindastes gigantes, de caminhões que entra e sai, de uma plataforma que já não leva mais o grão ensacado, uma máquina já despeja ele a granel no porão do navio, e por aí vai. Todas essas inovações, todos esses avanços, todos esses meios inovadores de demandar matéria-prima e de explorar recursos naturais vai desempregar. Em alguns lugares, por exemplo, na pesca de água doce, muito se tem substituído a pesca artesanal ou a pesca exploratória, né, da natureza, a pesca extrativa,
está sendo trocada pela piscicultura organizada. Muitos animais estão criados no sistema de confinamento, e isso tudo feito por máquinas. A ordenha já não precisa mais de tantos vaqueiros, porque tem uma ordenhadeira mecânica. As máquinas que trabalham nas grandes lavouras são máquinas colheitadeiras com alto grau de modernidade, e isso vai demandar a geração de desemprego estrutural. É uma coisa que é inevitável. Quem está estudando, se formando nesse momento, está na hora de repensando sua atitude, está na hora de repensar a sua forma de emprego. E uma pesquisa recente nos mostra que o jovem, que é o principal adaptador desses eventos sociais e econômicos, os jovens atuais já não estão mais procurando tanto a universidade como no passado. Ele prefere trabalhar mais cedo, isso já foi dito em outro vídeo. Ele já prefere trabalhar mais cedo. E quem envelheceu fisicamente e mentalmente, envelhecer fisicamente é inevitável, mas envelhecer mentalmente dá para adiar esse envelhecimento. E quem envelheceu está sofrendo muito nessa pandemia, porque o sistema é muito tecnológico. Repito, para sobreviver em qualquer área da economia hoje, é necessário que a pessoa seja multifuncional. É necessário que vá para a multifuncionalidade. Eu queria exemplificar um cidadão lá das Minas Gerais, na cidadezinha chamada Araguari, que tem uma página lá com o nome de Johninho Sincero. Mesmo morando aqui na Bahia, esse cidadão é muito meu conhecido, é o meu genro, e ele descobriu esse capital informacional, e além de trabalhar em outras coisas, que é bom em lanchonete, ele também está produzindo lives. Na conjuntura econômica atual e na formação do desemprego, se faz importante esses exemplos de criatividade, onde você precisa trabalhar em mais de uma coisa, para você se garantir no trabalho. E desse ponto de vista, quem se deixar envelhecer do ponto de vista intelectual, vai sofrer bastante, né? Vai acabar ficando fora do mercado de trabalho, porque por mais que você ache que a tecnologia está moderna, em pouco tempo ela vai estar obsoleta, vai estar velha, não vai estar mais funcionando como deveria. E essa infuncionalidade vai gerando desemprego, nascendo outros empregos. Quem estiver pensando aí em fazer medicina, principalmente no Brasil, que é um país emergente, tem que pensar numa coisa: você precisa se especializar nas áreas de doenças coronárias, nas áreas de geriatria e outras áreas, porque o país está envelhecendo, o crescimento vegetativo está muito pequeno, o Brasil ainda está crescendo muita população por conta da imigração, mas o crescimento vegetativo é muito pequeno. Há uma pesquisa que diz que a população no mundo tende a diminuir, tende a estagnar o crescimento, né? No ano 50 ela já vai ter crescido muito menos, até lá ela vai crescer, mas vai chegar uma hora que ela vai parar, porque as inovações tecnológicas tendem para isso. As inovações tecnológicas obrigam o cidadão a mudar de pensamento, a mudar de vida. Eu sou neto de uma família de 17 filhos,
sou filho de uma família de 11, mas eu só tenho 3. Tem gente que só tem 2 e tem gente que não tem nenhum, porque a inovação tecnológica, a nova forma de exploração de matérias-primas, a nova forma de geração de emprego, as novas formas de trabalhar, imprime para isso. Esqueci de dizer também, na área de medicina, é importante também que alguém esteja olhando mais para essa questão de psicologia, de ortopedia, porque na atividade frenética do ser humano, nos tempos a cumprir, o tempo nunca esteve tão rápido quanto agora, né? O tempo sempre é pouco, esse tempo virou dinheiro, virou coisa de comprar e vender, esse tempo vai estar sempre pouco, você está sempre precisando de mais tempo, e isso gera um estresse danado, e muitas doenças agora são doenças emocionais. São doenças emocionais, e se faz necessário, quem está pensando a área de medicina está atentando para esses detalhes, né? E outro sim, é importante também que o jovem repense, né? Tem área de conhecimento em todas as linhas, tem na construção civil, principalmente na agricultura, tem na área de fotogeração, tem em todas as áreas. Você deve estudar, mesmo que isso não seja no momento útil para você, você deve investir nesse tipo de formação. Boa tarde e muito obrigado.